esse daqui é uma aula aberta da pós-graduação em paisagismo ecológico da PUC-Rio. E, enfim, a gente já está nesse ano da pós, já é a terceira aula aberta, né? Então, quero agradecer muito a presença de todo mundo. Isso aqui é um evento gravado. Quem não quiser aparecer, por favor, desligue as câmeras. Se não quiser, por favor, abra as câmeras para que a gente possa ver vocês, que é muito mais legal a gente poder se comunicar, né, olhando para quem está presente. Vai ter uns avisos aí durante a aula, né, que vão ser dados pelo chat com relação à certificação, e também coloquem as perguntas ali, as questões que vocês vão tendo. Coloquem também nome, de onde vocês vêm, qual a cidade, contato, né? Se quiserem deixar o contato vai ser ótimo também, para a gente poder entrar, porque nem todo mundo que está aqui fez inscrição, então muita gente entrou direto. Deixar aí o contato para a gente poder avisar próximos eventos que a gente promove. A gente promove bastante coisa, né? Então, para vocês ficarem participando, né? Eu acho que essa o objetivo, né? É compartilhar conhecimento. A gente tem sempre, assim, a gente busca pessoas incríveis para trazer aqui, para a gente abrir o nosso horizonte brasileiro, que é tão pobre, né? É tão pobre no sentido de pouco divulgado, né? Do papel do paisagismo, né? Do trabalho com a paisagem nas cidades. E com a natureza, né? Essa natureza na cidade. Então, acho que dei todos os avisos, né, Pierre? E aí eu vou passar para o Pierre para apresentar, porque, afinal de contas, o Pierre foi colega do Miguel e, enfim, amigo do Nicolás, que eu também conheço, enfim. E é uma honra muito grande tê-los aqui. Vai, Pierre. Boa noite. Estou me sentindo em família hoje, literalmente, né? Com a Cecília, já são 13 anos juntos, falando de estrutura verde, soluções baseadas na natureza, paisagismo ecológico, né? E com o Miguel, não sei se dá nem para falar o tempo, né? São 25 anos já de rota junto, a gente foi colega de turma. Não dá para contar as histórias lá da faculdade, não. Outra época, né? Outras coisas, mas é um super prazer trazer além da amizade, né, que está aqui toda envolvida entre o Miguel e o Nicolás, que são para vocês terem ideia do grau de amizade. Quando eu vim pela primeira vez no Brasil, em 99, o Miguel veio comigo, a gente veio juntos aqui, né? Isso aqui, eu perdi o avião, eu fiquei aqui, agora estou aqui até hoje, e ele conseguiu pegar um voo de volta, brincadeira. Mas muitos anos de parceria, de cumplicidade, a Coloco tem um olhar muito particular sobre a paisagem, já no cenário francês, né? Uma abordagem muito especial, com um processo participativo muito original, muito horizontal com a população, onde a população se encontra de igual com com os projetistas e fazendo, às vezes, muitas obras, literalmente, mão na mão com o pessoal do lugar, né? Então, eu acho que uma comunhão com as pessoas, uma comunhão com um lugar que é muito particular, mas eles têm um painel de trabalhos muito abrangentes. Então, provavelmente, a gente vai ver, inclusive, trabalho que saem, talvez, um pouco desse processo participativo original e que abrangem outros aspectos da grande paisagem, né, que esse planejamento, esse olhar para territórios um pouco maiores, e da pequena paisagem. Não? Então, o Miguel vai ficar apresentando, o Nicolás está aí para pontuar e para participar das perguntas no final. Então, a gente vai ter uns 40 minutos, uma hora de palestra do Miguel e depois uma meia hora, 20 minutos de perguntas. Então, vocês podem ir fazendo as perguntas ao longo da apresentação no chat, que no final a gente faz um rodízio. Boa palestra para todos. Muito obrigado, Miguel e Nicolás, por favor, fiquem à vontade para poder compartilhar a tela. Tá bom assim? Tá sim, tá funcionando. Tá legal. Então, boa noite a todos. Muito obrigado
Pierre e Cecília, pelo convite, a PUC, e muito obrigado pela atenção a todos os convidados. E mais que uma conferência, uma troca de ideias nesses períodos um pouquinho estranhos para as certezas que a gente tem. E vamos começar com uma apresentação breve do Estúdio Coloco, o Coletivo Coloco, que há 20 anos mais ou menos de trabalho juntos, somos uns 10, 12 pessoas, 3 sócios paisagistas, um trabalho muito perto do pensamento e do trabalho de Gilles Clément, que vocês conhecem, se não lo apresentamos já. Esses 20 anos, o Estúdio Coloco participou em diferentes obras muito diferentes. Para nós, a escala não tem valor. A gente faz projetos muito grandes ou menores com a mesma energia. E para começar, vamos começar desde o início, o que Gilles Clément chama de jardim planetário, o que Lovelock e depois Bruno Latour chamam de Gaia, que é essa única possibilidade de vida que a gente encontrou até agora no universo. E até o início e o final, com essa visão global que hoje toda a gente tem, todos os paisagistas, a gente que trabalha com a vida, e com a percepção de que essa visão que a gente tem hoje do mundo, da biologia, da vida, é muito recente. Esse mapa aí é de 1957, finalizado em 1975. 1957 é mais ou menos o ano que Yuri Gagarin foi por primeira vez no espaço, e há menos de 100 anos. Essa compreensão de como a superfície do globo é feita e como é ocupada por a vida. Esse jardim planetário tem máximo 20 quilômetros de espessor, entre as profundidades mais abismais do mar, com 11 mil metros, mais ou menos, até o limite da troposfera. E toda a vida que a gente conhece no universo está nessa mínima faixa de contato entre a geosfera e a atmosfera. Isso todo com a história que Paul Crutzen chamou de antropocena nos anos 2000, há menos de 20 anos, compreendendo que a manipulação que a gente tem sobre essas paisagens, sobre essa ecologia, sobre essa rede de relações entre os seres vivos, estão modificando. Vejam as curvas que tem aqui, tudo está com índices altíssimos, e penso que hoje em dia a alerta é geral em termos de preocupação. Vamos ver nós profissionais, jardineiros planetários e cidadãos também, o que fazer depois dessa consciência que a gente está compreendendo cada dia com mais urgência, não? Essa ideia do câmbio climático, aqui se vê, desculpa por a centralidade um pouco europeia de minha apresentação, mas é um pouco a nossa prática. Vem a mobilidade climática das cidades que hoje são Estocolmo, lugar de Roma, por exemplo, e como essa influência climática vai a reventar a organização ecológica centrada aqui no Mediterrâneo. Isso aí
para nós paisagistas, não é ficção, é a dimensão natural das árvores que a gente planta, são feitas para crescer até ao menos 2100. Essa dimensão secular é muito importante de abrir esse campo de visão no tempo que os políticos, a economia e a mobilidade não têm hoje. Alguns exemplos que para nós são muito importantes dessa influência, estou falando com cariocas, um pouco uma evidência dessa relação tão forte que algumas cidades no mundo têm, com parques nacionais interiores, Caracas, Cape Town, por exemplo, Marseille, esse Parque Nacional das Calanques. Vejam bem esta foto, depois mostro um projeto sobre Marseille e las Calanques, balançando essa hiperdensidade de algumas cidades como Hong Kong, mas é igual em Copacabana, por exemplo, e da máxima proteção que o homem tem, ao menos do ponto de vista regulamentar. Esse confronto, essa tensão que existe entre essas áreas de proteção ambiental urbanas, para nós é uma dimensão muito importante de como inspirar um com o outro, como hibridar um com o outro em escalas menores. Nessa responsabilidade coletiva dos profissionais, dos cidadãos, passa por a apropriação, a forma de agarrar o espaço, cada situação, e representar a vida como fluido, como uma coisa que não se pode atrapar com a cartografia, com a planimetria natural que usam os urbanistas, os arquitetos, os que fazem estradas, caminhos. Para nós, esse material vivo que habita as cidades, principalmente quando os ecossistemas são urbanos, se vê mais como essa rede, senão muito importante imaginar a representação da vida nos projetos urbanos, e essas imagens aqui são muito fortes para a decisão política orientar-se hacia esses objetivos. Não é nada científico, é um trabalho muito intuitivo. Vejam que não tem legenda, esses mapas, não tem indicação, não tem outra leitura que uma leitura cromático-intuitiva, mas que representa muito mais que um desenho em 2 dimensões, representa uma possibilidade de atuação numa dinâmica ecológica, em modo de reforçar. Isso é um trabalho que a gente fez por as redes ecológicas de Montpellier. São trabalhos de um pouquinho mais que diagnóstico, mas não é o projeto definitivo já. E esse tipo de cartografia, para nós, é muito importante, né? A interrelação de informações que se podem trocar na cidade. Não temos exemplo de uma cidade que sabe tudo o que está acontecendo na sua transformação. Ninguém sabe tudo o que está acontecendo na sua cidade. Depois de essa apropriação de uma visão geográfica, de um regional, territorial, vem a prática do terreno à escala 1, essa possibilidade de visitar em conjunto, de trocar ideias, de sonhos, problemas, e compreender a vida, os objetivos da vida humana, da prática humana que podem cuidar ou fragilizar a situação, o parque, o jardim.
Então, para compreender essas múltiplas capas, layers, informações que tem na cidade, a gente inventou esse tipo de cartografia que chama cartografia del bien comum, del bem comum. Bem comum. Del bem comum. Que é um pouquinho a detecção de tudo o que pode ser integrado numa dinâmica de evolução ecológica del bairro. Sejam coisas ecológicas vegetais, sejam de ecologia urbana, de práticas diferenciadas em cada bairro. E aí, com esses mapas são feitos para apresentá-los no bairro, escala 1, com essa dimensão do tempo que tem aqui embaixo, cruzando diferentes tempos das evoluções possíveis sobre essa área. Cruzando, obviamente, tempos naturais das estrelas, dos ecossistemas, da cultura, também da política, das estações, da programação urbana. Para ver como o projeto, em realidade, é uma forma de passear, de organizar essas diferentes temporalidades de evolução espacial da vida sobre o projeto. E nessa dinâmica, a gente imaginou essa metodologia infinita, estudando que cada volta sobre o sítio, cada desenho, cada compreensão que a gente tem na evolução do projeto, enriquece a possibilidade de imaginar outras soluções até o final do projeto. Um exemplo muito trivial de decisão, por exemplo, a gente pensou em tal árvore, mas quando a gente vai no viveiro, essa árvore está ruim, está feia, não tem uma que está bem. Tem que poder adaptar-se à situação com empresas ou com o povo, os moradores que estão em torno. E isso culmina com este pensamento de Saint-Exupéry, que diz que o futuro nunca é nada além do presente a ser colocado em ordem. Você não tem que prever, mas permita. Essa confusão, penso que teve o projeto urbano, o projeto paisagístico, até os anos 80, 90, e essa visão que nasceu mais ou menos com a geral na paisagem com o Rio 92. Essa questão de permitir afeta muito forte a forma de desenhar o projeto, de pensar o projeto. Vamos entrar em 4 projetos que selecionei um pouquinho para completar as escalas de trabalho que a gente cuida no escritório. Esses são 2 planos de paisagem. O plano de paisagem é um estudo paisagístico bastante importante, com 2 anos de trabalho. Primeiro terrestre, segundo submarino. Vou apresentar mais o submarino hoje. Esse mais ou menos o mapa que a gente encontrou de consciência das paisagens submarinas, da ecologia submarina. Seja mais ou menos um topográfico branco. E lembrando essa forma de estudar a topografia submarina, a gente foi mais para frente, né, nessa topografia, tentando representar esse aqui o azul claro aqui
que as paisagens do Parque Nacional de Canaã, com uma grande proporção, são isso aqui. É uma obra do artista Nicolas Floch, que faz muita foto do que é na paisagem, não buscando necessariamente o peixinho, o coral, mas assim com essa dimensão do que nos ensina a visão de imaginar uma paisagem submarina. A lição de imersão é muito importante nessa sensação, dessa percepção multidimensional do paisagem submarino, onde a visão está totalmente perturbada pela água e pela temperatura, pelas correntes, por outras percepções que a gente pode ter dessa situação e dessa compreensão ecológica. Então, com diferentes ferramentas de modelização, a gente prova de entrar um pouquinho na composição da dimensão topográfica e ecológica do Parque Nacional. Isso aqui é uma seção, um corte de que vem de 650 metros aqui a menos 1.250. São mais ou menos 2.000 metros de diferença, a maioria na água. Ninguém foi até o fundo, umas 10 ou 15 explorações com robótica, com aparatos. O mundo submarino é muito menos conhecido que a Lua, por exemplo. E o trabalho de coloco com os oceanógrafos foi tentar amplificar a visão que tem a fotografia submarina para ter uma compreensão da organização do litoral, para compreender como a paisagem, nesse caso, muito mais dinâmica, muito mais filmográfica que simplesmente fotográfica, como a gente tem hábito em situações terrestres. Vem esses desenhos de visões impossíveis na água, mas que se refletem na visão da paisagem submarina. Aqui, esse projeto aqui é um projeto muito de revelação, de conscientização das dinâmicas submarinas, muito mais que um projeto de transformação, de ação ou de construção do fundo submarino. Tem muitos impactos indiretos nas condições submarinas, que são aqui a poluição, o mapa de todos os fatores de perturbação da vida, perturbação química, pesca. Aqui tem um enorme emissário submarino de bauxita, vendo como as dinâmicas naturais são aqui perturbadas, e aqui são os pontos mais importantes de proteção. O maior valor desse trabalho foi sentar juntos na mesa com os políticos, os biólogos, os pescadores, os marinheiros, e pensar juntos essa ideia de paisagem submarino e ver como poder organizar algumas pesquisas, algumas ações em curso sobre o Parque Nacional. 40.000 hectares são essa parte marítima do Parque Nacional, 10.000 terrestres. E aqui em Marseille, que faz mais ou menos 1 milhão de habitantes. Outro projeto urbano, talvez um plano de evolução dos espaços naturais urbanos de Saint-Étienne, e começando com essa ideia da prioridade do vivo, dos vivos. Durante sua evolução, a cidade se organiza em torno de critérios que privilegiam a conveniência de hábitat de um único componente da vida, o ser humano.
Imaginar uma cidade se desenvolvendo a partir da totalidade do mundo vivo constitui uma revolução capaz de modificar profundamente os princípios sobre os quais se desenvolve o urbanismo. Quer dizer que o pensamento de essa visão natural como precedência, como prioridade, abre outra dimensão de projetos urbanos possíveis. Aqui a cartografia de Saint-Étienne, 400 mil habitantes, borda um parque regional e umas conexões ecológicas muito geográficas organizadas pela região. Essas conexões ecológicas, esses corredores, quando aproximam a cidade, eles calam. Ninguém sabe o que dizer, passando uma ecologia rural, territorial, uma ecologia urbana. Agora, alguns poucos ecólogos estão entrando nessa especialidade dos ecossistemas urbanos. Mas aqui essas visões, essas cartografias para mostrar como o olhar sobre essa questão natural e ecológica orienta projetos urbanos, regulamentos urbanos e toda uma situação que na França é muito controlada, muito mais que no Brasil. Aqui uma diversidade de serviços, de participantes, de instituições convidadas nessa reflexão, que é para a gente muito importante a combinação de operativos distintos para reforçar essa visão, não só essa visão projetual, mas a ação local de gestão cotidiana dos espaços naturais. Essas são as conexões possíveis entre parques, que aqui são todos as pontas dos céus. Tem 9 parques muito grandes nas pontas do céu, uma cidade industrial muito decadente economicamente, e que essa percepção da natureza é muito longe do centro. Se considera longe, se sente longe. E aqui um sistema muito simples de relação das ruas, dos parques às serras, às colinas, e da serra à montanha, e vendo como principalmente o que importa é a articulação da casa à rua, da rua ao parque, a percepção dessa natureza, com situações de visita e de reflexão em escala 1 a 1 com os moradores, os vizinhos, pensando um pouquinho como essas estratégias naturais podem ser compartilhadas com os moradores também. Aqui os políticos, um encontro um mirador com essa visão que ninguém sabe muito bem como apropriar-se dessa realidade das dinâmicas naturais em ambientes urbanos. Mas para eles foi muito importante esse passo com a escala 1 e esse voo possível com essas materialidades diferentes com quais organizar a cidade. Se pode dizer que a gente introduziu um pensamento, uma ferramenta diferente no pensamento do urbanista. Em todo caso, em Saint-Étienne, a dinâmica foi assim. Esse é um mapa geral de todas as conexões, com alguns corredores identificados por situação geográfica, mas também espacial dos bairros, da identidade dos bairros. E aqui, um por um, esse estudo focaliza em possibilidade
de transformação urbana em cada um desses corredores, com um fator muito importante, que é a combinação do regulamentar, do operacional, da gestão e da comunicação. Essas são como as peças fundamentais da garantia de um projeto funcional, desde o regulamento, antecipando a evolução da cidade muitos anos antes, até a transmissão, a comunicação do projeto em mãos dos habitantes, dos moradores, dos vizinhos. Aqui uma escola e, perdão, aqui o objetivo era, eles queriam fazer um parquezinho aqui ao redor do lagueto, uma fonte aqui, um lago. E a gente considerou todo o curso do rio, desse rio pequenininho, mas muito interessante como ligação entre o parque, uma reserva natural e outro parque. E aqui com as ações, vejam que não tem desenho, não tem uma orientação que seguir, mas tem uma relação entre operações que combinar. Isso por 8 corredores, por tantas situações urbanas distintas. Depois desses 2 projetos mais visionários, mais estratégicos, aqui uma parte que a gente chama de invitation à l'œuvre, convite à la obra, manos à la obra, que é essa de pensar e realizar o espaço público com os moradores. Idealmente, desde o início, como aqui em Ivry, não sempre é muito fácil, mas aqui o que foi muito importante foi o trabalho da cidade de Ivry-sur-Seine, com a nossa colega Elodie Ortoli, com Salut Ici. Esse é o lugar muito abandonado, gente morando nesses caminhões, e situações muito degradadas. Para vocês é o luxo europeu, mas uma complexidade social muito forte, obviamente pobreza, drogas, tudo o coquetel explosivo desses bairros abandonados das políticas públicas. Essa situação a gente quis compartilhar com os moradores a visão que eles tinham com os diferentes serviços culturais, jardineiros, comunicação, escolas, biblioteca, são todos os participantes, e esse grupo orientado para a gente, fomos desenhar a escala 1 a 1 em 3 dimensões, a possibilidade de uma transformação física do espaço. Obviamente, é um exercício, tem outros, e esse é um pouco o cúmulo desses exercícios feitos com a gente para tentar definir o programa, mas não só o programa, as dimensões dos espaços. Depois entra uma parte profissional de demolição e adaptação com empresas contratadas. Eles aí são os jardineiros municipais, também implicar os diferentes atores. Eles são os que vão tomar conta do lugar e voltar com dimensão de gestão. E as escolas, para as plantas menores, com um trabalho muito lindo de pedagógico com os maestros, com as crianças. Sem apresentar coisa dessa complexidade, dessa
dessa natureza de informação, isso aqui é o que importa muito mais do que o desenho planimétrico. O que importa aqui é como a gente logra fertilizar e enriquecer a biodiversidade de uma parte e a participação dos moradores nessa dinâmica, na mesma dinâmica. Algumas fotos de antes e depois. Vejam o câmbio antes, depois. Em um ano bastante espetacular a situação. Vejam também que não há um desenho milimétrico do plano de plantação, de essa plantinha aqui, a outra ali. São como configurações ecológicas de multistratos, que são muito mais importantes que a espécie em latim. Obviamente, aqui tem tudo isso feito, mas não é a prioridade do que a gente comparte com os moradores. E essas situações que também são parte do que o projeto tem que deixar aberto como espaço de apropriação. Para mim, isso aí é muito interessante, com calores terríveis para Paris, de uns 40 graus, e as crianças saindo para fora para tomar banho. Isso aqui, para vocês, seguramente é normal, tem essa apropriação do espaço público, que aqui tem muito menos medo no espaço público, mas tem muito mais regras. Essa combinação da segurança mais controle é também uma situação um pouquinho diferente. E aqui, mais ou menos, a transformação acabada, com esses diferentes espaços de evolução. Vejam que o resultado global fotográfico não é de revista, não é o objetivo aqui, é realmente reforçar, obviamente com budget muito baixos, a reforma e a requalificação do espaço urbano, do espaço público. Com esses são desenhos posteriores de outros projetos, mas com essa possibilidade de enriquecer verticalmente a paisagem, não só horizontalmente como uma imagem visual, mas como uma situação de intercâmbios de fluxos de matéria, de química, de aire, de água. E o último projeto é um projeto artístico, de uma origem artística, para uma Bienal Manifesta 12 em Palermo, em Sicília. Palermo é uma situação quase africana vista da França, em termos de ocupação do espaço, da organização social. Aqui um complexo urbanístico muito importante de 15 mil pessoas, feito nos anos fins 70, totalmente abandonado da gestão pública, menos o lixo. O lixo eles vêm uma vez por mês, por semana, e coisas que aparecem como inaceitáveis em Europa. La localização do projeto, la choisi, como se diz choisi? A gente escolheu esse posto com a participação de uma associação vizinha que trabalha com as crianças, por a dimensão, o tamanho e a vizinhança com os moradores, com os vizinhos, com os jardineiros potenciais que a gente tinha aí.
Mais uma vez, aqui é o projeto, um projeto de transformação de um espaço em jardim. Esse aqui se chamou Devenir Jardin, Diventare Giardino em italiano, que é essa ideia de chegar no lugar sem nome e ir-se do lugar, ir-se no jardim. Deixar um jardim para os moradores e ver como a combinação do trabalho coletivo pode fertilizar essa situação. Essas são as primeiras aventuras muito difíceis, né? Muita convicção, muita cabeça e simpatia das crianças para entrar nessa terra e começar a imaginar o que fazer com todo isso. Essa terra que marrom é uma terra que a gente aportou, mas o resto é lixo puro. E essa é a imagem do projeto. Vejam que não é uma planimetria, não é uma imagem de um ilustrador que trabalhou com o Gilles Clément também. Para nós, a melhor forma de explicar o projeto é essa imagem aí. Vamos transformar esse espaço em jardim, com atividades de diverso tipo, com a evolução das plantações e do desenho do jardim em quatro etapas, 4 workshops. A gente fez em 2018. Aí com a organização muito aleatória do workshop, criança que vem, que não vem, que aparece, que desaparece, mas sempre com essa energia de entrar no solo, na terra e aportar fertilidade. Aqui se trata também de uma combinação de plantas que a gente trouxe do viveiros, com um plano de plantação muito por zonas, e depois uma combinação com a livre evolução, isso que a Gilles Clément chama de terceira paisagem, tiers paysage, que é um pouquinho a dinâmica geral, espontânea da natureza. Aí com diferentes momentos de obra, diferentes participantes, muita amizade, festa, essa vontade também de trabalhar a inclusão dos vizinhos, essa participação do jardim e a situação urbana bastante confusa. Esses aqui são os desenhos posteriores à obra. Esse aí é o projeto, é um projeto feito de resistência à antecipação do projeto. A conclusão de cada workshop, um pouco esses relevos do que a gente fez, um fim de semana, uma semana, 2 semanas, e como ponto prévio para o próximo. São um trabalho em etapas. Obviamente, essas etapas são mais amizade, mais confiança, mais plantas, mais terra, mas muita mais solidariedade também com os vizinhos, suportando água, comida e a troca entre os diferentes. Esse aí é um velhinho que felizmente morreu, mas que sabia tudo do que fazer com as mãos, e nós que todos com estudos superiores, universitários e tutti quanti, e quando na hora de fazer um nudo, uma coisa com as mãos realmente técnica, é muito importante a troca com esses caras. Esse aqui eu relevo mais, vejam, etapa 1, 2, 3, mais técnico. E esse caso é o final
da obra. Hoje está muito crescido, um pouquinho desorganizado, mas muito crescido. E aqui também com algumas plantas regaladas por os vizinhos, chuva, de tudo. O alcalde, o Prefeito. Prefeito. O prefeito que veio fazer o assado aqui, uma situação muito divertente, muito engraçado ver como isso foi foco de uma Bienal de arte contemporânea, pim pam pum, com os curadores japoneses, o MoMA Art Center, né? E na verdade, o encontro com todo esse mundo da cultura aqui foi uma fertilização muito interessante de uns com outros. E para terminar, pouco a pouco se vai confortando um pouco esse plano com essas orientações, dimensões e com outro tipo de elementos que chegam depois da base vegetal de toda a estratégia de plantação. E o último pensamento para invitar a conversar, que a fragilidade do projeto, sua ameaça, não pode vir de uma fraqueza da análise, sempre aperfeiçoável, mas de um fracasso do sonho. Esse abismo do análise, de tentar saber de tudo, com tudo, e de acumular conhecimento, para mim é uma combinação muito difícil de nossa profissão, de alternar essa objetividade que a gente tem que ter como profissional e esse sonho que a gente tem que confortar também como cidadão, como jardineiro planetário. Aqui as últimas imagens que fazem sonhar um ano antes e alguns elementos também de diversão que sempre é muito útil, se não é principal. Muito obrigado. E bem-vindos à conversa, ao shopping. Obrigado. Muito bom, muito interessante. É uma diversidade, né? Muito grande, desde o fundo do mar, né? Que eu acho que é alguma coisa realmente muito incomum. Mas eu me lembro que no Jornal de Raiol também tinha um pontinho no fundo, né? Né? Mas aí numa outra escala, né? Que vocês estão trabalhando. Acho que é muito interessante entender que a paisagem parte do topo da montanha até o fundo do abismo, lá no fundo do mar, né? Essa grande seção ali e esses trabalhos participativos ali em diversos contextos sociais, eu acho muito interessante ver essa variedade, essa paleta. E eu acho que o que me traz aqui de primeira é que a paisagem é sempre uma grande fonte de incógnita, né? Eu acho que quando trabalhar com paisagem, sempre se deparar com situações muito diferentes. O ambiente da paisagem, ele te gera sempre essa inquietude, né, de soluções e de contextos, né? E eu acho muito, muito interessante. Já tem umas perguntas que tá me vindo ali de imediato, depois a gente pode até rolar mais. Não sei, Cecília, se você quer quero falar, porque eu Fala aí, Cecília. sempre quero falar. Esse é um problema. Sério, não tinha reparado, não. Poxa, Miguel, fiquei muito emocionada assim, com a sua condução, né? De sair nesse parque de 40 mil hectares marinhos e 10 mil hectares terrestres e chegar nessa escala, né? Sempre com essa sensibilidade, esse olhar sobre o vivo, né? Que nem está, né? A presença do vivo, né? Das pessoas e da biodiversidade. Acho assim que foi muito, para mim foi, eu fico muito emocionada. Eu já falei de manhã na aula
que eu ficava tão emocionada com uma bela paisagem, né, uma transformação da paisagem. Eu achava que era uma arte assim que é igual ouvir Beethoven, Mozart, ouvir Van Gogh. Para mim é assim, tá quase nesse, assim, me leva às lágrimas, né? Então eu sei que eu estou num momento assim um pouco sensível por conta da pandemia. Então eu ando chorando pra caramba por várias razões, mas assim, chorar de emoção de ver esse trabalho que coloca a vida, né, assim, então, nessa perspectiva em diversas escalas, e coloca as pessoas e a biodiversidade também, aquela imagem, né, das raízes, né, interagindo com, que a gente sempre fala, o que está para baixo, né, que é uma coisa que a gente pega bastante, sempre que tem aula, a gente fala assim, escuta, a gente tem que olhar para baixo, né? Tem que saber o que está acontecendo embaixo, como é que essas raízes estão conversando, como é que esse subsolo é. Né? E como também você trouxe essa estruturação do urbano, né? A partir do vivo, né? Que eu acho que é uma coisa fundamental, né? A gente ter esse outro olhar do urbano, né? Do urbanismo, né? Do urbanismo a partir da sua paisagem, o que a paisagem traz, né? Para que a gente possa pensar em como planejar e projetar cidades, né? Que eu acho que é uma visão muito contemporânea, esse cavalo de pau que a gente precisa dar, né? Não sei se você sabe o que é um cavalo de pau, mas essa virada brusca, né? Acordar para um momento onde a gente valorize o vivo, porque a gente está em risco, né? Como você colocou no começo. Então, eu acho que assim eu acho que tem umas perguntas, né? Coloquem mais, assim, ou, enfim, coisas que vocês pensaram, né? Para a gente poder também trazer. E também queria assim que o Nico entrasse na conversa, porque afinal de contas o Nico colocou também, né? Então seria muito bom, já que a gente tem a honra de tê-lo aqui, né? E eu acho assim, engatando um pouco nas perguntas, quando a gente trabalha para o setor público, tem um problema complicado de precificação das obras, né? É preciso ter aquelas tabelas com o preço de cada coisa muito determinado. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que vocês lidam com insumos meio flutuantes, né? Uma certa incerteza de projeto, né? E como que vocês conseguem viabilizar em setor público esse tipo de intervenção? Tem uma estratégia particular? Tem muita negociação com a prefeitura? Como vocês fazem essa parte ali de muito pé no chão, né? de realização, assim, com orçamentos públicos? Obviamente, na França tem muita regra de mercado público e muita estrutura anti-corrupção, etc. A estratégia principal é de analisar o caso a caso. Quer dizer que, por exemplo, esse de Palermo foi fácil, que eles, na verdade, eu negociei que eles me deram a mim o budget global. Depois eu paguei passagem, terra, viveiro, tudo. A gente que fez a ventilação econômica do projeto, que é muito mais fácil e muito mais econômico que se essa estrutura fechada, onde é muito mais difícil reaccionar. Em casos como Palermo, é até necessário, porque ninguém consegue fazer o que está escrito. E se está escrito, é uma boa razão para não fazer assim. Então, por isso que a gente gosta desse tipo de contrato artístico, de orientação artística, porque é muito fácil de organizar essa optimização do budget. No caso de Ivry, por exemplo,
a gente tinha só um budget de trabalho para nós. Depois tinha uma optimização que foi feita, chamando a parte de empresa pública, de jardineiro público, que eles estão integrados um custo, mas que é um pouco invisível no pressuposto da obra, porque eles estão já pagos pela cidade e com as coisas necessárias, extremamente necessárias, se ninguém outro las pode resolver, que são compradas fora. Por exemplo, a luz. Tudo que é lightning é full price e não tem forma de ter custo diferentes. Mas é muito importante ter ou alguém dentro do escritório ou no cliente público com essa capacidade de ginga econômica que vai afrontando os acontecimentos dia a dia. Na verdade, no início de um projeto assim, a gente tenta entender todos os gastos que já estão previstos pelas autoridades e o maior interesse do trabalho é conseguir aislar partes dos pressupostos para fazer com a população, com os moradores, partes do trabalho e gerar dinheiro no lugar mesmo onde a gente precisa, e não pela uma empresa que vai ir para lá e fazer uma coisa só para sacar dinheiro e sair fugindo. Então, a questão é tentar chegar o dinheiro onde a gente precisa para fazer o que eles merecem e realmente têm vontade de ter. E não só uma coisa prevista de longe, como uma vontade, vamos fazer top-down, no outro sentido. Mas é o mais difícil saber como os prefeitos e toda a estruturação dos projetos têm vontade de compartilhar o dinheiro e a estruturação da geração porque na verdade um projeto de paisagismo na França mesmo é muito concreto, muito hormigão, muita construção e poucas plantas. Muitas vezes a gente está com um projeto e o que fica para as plantas são 5%. Tudo vai para a luz, o mobiliário urbano que não serve para nada e o final fica destruído em 3 anos e obras de construção normal. Então, a gente tem que tentar aislar para realmente gerar paisagem vivo. Sim. Sim, exatamente a parte dura da paisagem, a parte subterrânea também, né? Tudo que a gente não vê que está debaixo do solo e que não traz vida também custa muito caro, né? Todas as VRD, né? As redes públicas. Né? Vamos deixar falar essa juventude bonita que está aí, tem muito jovem, muito futuro presente. A gente vai centralizar as perguntas só aqui. Mas a gente pode depois pedir para abrir o microfone também, boa ideia. A gente pode mudar a regra. Gostei. E tem uma pergunta... O convidado pediu, cara. Então, em vez de a gente ficar, estava aqui anotando pergunta, organizando, né? A gente só precisa levantar a mão para organizar, falar um de cada vez. Tá? Quem quiser fazer as perguntas, em vez da gente fazer, vocês levantem a mão. E perguntem. Enquanto isso não acontece, eu vou soltar uma pergunta rápido. Cadê? Sumiu. Não. Miguel sumiu da minha tela, ele sumiu. Não, é o senhor Antônio Oyuela que quer falar. Sabia.
Sabia que o Antônio não ia aguentar. Vai lá, Antônio. Opa, peraí, cliquei por ali. Peraí que tem um microfone. Antônio, não... Não? Agora? Pronto, foi. Agora sim, tá. sim. Pronto. Boa noite, muito obrigado mais uma vez a Cecília e a Pierre, mas também a Miguel, não? É a terceira vez que eu assisto às suas palestras, não? Eu acompanho muito a Gilles Clément, não? Que eu acho que é uma referência para todos nós, não? O único que eu não gosto de Gilles Clément é quando ele fala de Burle Marx, que eu acho que ele ainda não entendeu muito bem a obra de Burle Marx. Mas todo o resto, não? Em inglês, em francês, em castelhano perfeito que ele fala, Gilles Clément é uma pessoa que a gente tem que acompanhar sempre, não? Mas eu queria te perguntar uma questão que eu fiquei com uma certa dúvida, não? Na Itália, tem planos de... Eu vi as diferentes escalas que você trabalha, não? E na Itália tem planos a escala regional, a escala mais local, não? Comarcal, e tem planos a escala menor, planos de paisagem, praticamente desde o início do século XX, não? Como funciona o sistema de planejamento na França? De planejamento da paisagem? Porque eu conheço o sistema de planejamento de riscos, por exemplo, que é um sistema excepcional na França, não? Começa no governo federal e vai até as prefeituras, não? Com o plano de prevenção de risco, não? Os PPRs. Tem um sistema parecido para a paisagem? Essas imagens que você mostrou a diferentes escalas, elas estão interligadas? Esses planos de grande abrangência ou planos de maior detalhe, não? Como os planos que você mostrou da outra vez em Paris, das praças, etc. Eles estão interligados? Tem algum sistema de planejamento nacional da paisagem? Não, da paisagem. E a paisagem tem isso que a gente chama plano de paisagem, que é uma metodologia feita por o Ministério de Ecologia e agora da Transição Energética, mas que são spots, são alguns territórios que têm, por alguma razão, têm acesso a esse plano paisagístico. Depois tem o que se chama SRCE, Schéma de Cohérence Régionale Écologique, que são esquemas regionais de conexões ecológicas, mas que não trata de paisagem, trata de conexão entre focos de biodiversidade, principalmente para não fraturar espaços rurais e preservar zonas de não edificantes, mais ou menos. Depois tem a planificação da paisagem, que se organiza no SCOT, que é chamado de Cohérence Territorial, SCOT, que é uma escala bastante interessante, territorial, metropolitana, mais que metropolitana, onde se combinam todas as temáticas de evolução urbana, mas que são mais ou menos como um mega master plan de evolução. Tanto esse SCOT com esse SRCE não tem relação direta. Ou seja, que a questão da política pública federal até o local coerente não tem. Tem muita vontade de fazer, mas é bastante pontual, bastante submetida a sensibilidade política. Vamos convidar o Antônio para a próxima aula de portunhol.
O Antônio é professor da pós-graduação, inclusive, né? Fez um trabalho maravilhoso. Não, desculpa, nosso português é um pouquinho esquecido, mas a troca que vale a pena. Tem uma coisa que eu queria agregar depois da Cecília, que é com esse assunto da pandemia, de todos os cambios desde o ano passado, as primeiras conferências desse tipo, se a gente lembra um pouquinho, apresentando seu trabalho, a gente queria ser cool, não? Queria fazer um trabalho bom e ser agradecido e tal. Hoje em dia, para mim, é muito mais como uma troca de como a gente pode fazer para evolucionar junto, como a dúvida, a incógnita, que, como dizia Pierre, é maior hoje, e cada dia mais, me parece muito interessante esses formatos de discussão, troca, ver coisas. Agradeço se está por aqui a Diana, colombiana, que apresentou seu trabalho 2 sessões atrás. Para mim é muito importante essa evolução contemporânea de todos nós pensando como fazer no futuro. Muito bom. E eu estou vendo uma mão levantada de alguém que... Opa, olha só quem está levantando a mão. Tem 2 mãos levantadas aí. 2 grandes figuras. Lilian, que levantou a mão primeiro, que é assim, uma grande parceira de trabalho. A gente está junto todo dia trabalhando juntos. E a Raquel, então, que dispensa comentários. Muito bom ter vocês duas ali nas perguntas. Lilian, acho que você consegue ligar teu microfone já. Me disse se tem algum problema para fazer a pergunta. Microfone não. O microfone. Você ligou a câmera. Agora. Pronto. Não está funcionando? Fala. Consegue agora ouvir? Isso, muito bem. O host só estava deixando eu aparecendo, mas não queria deixar eu perguntar. Eu acho que ele já não me aguenta mais perguntar tanta coisa, Cecília. Quem? O host? O host Pierre? Gente, um prazer estar com vocês. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. E a gente está no dia a dia. Fiquei com uma curiosidade sobre aquele programa de Palermo. Como é a metodologia? Mas o mais importante que eu queria saber é o timing. Quanto tempo vocês gastam para planejar? Quanto tempo de projeto e quanto tempo foi da obra em si, até a finalização? Esse de Palermo é particular porque é um projeto artístico que durou o ano inteiro de 2018. Eu fui a primeira vez, o Gilles Clément, porque o tema geral de Manifesta 12 era o Jardim Planetário. Aí eles chamaram a gente para fazer alguma coisa. Aí eu fui a primeira vez em janeiro de 2018, primeiro workshop em março, segundo workshop em junho, terceiro em setembro, outubro, e aí terminou a Bienal. E eu fiz mais um em março. Então, esse projeto de Palermo são um ano, exatamente um ano, de início de tocar o local até o final da realização, um ano. O que foi interessante como approach de uma obra artística é que a gente convidou no início o dia da inauguração da Bienal, a gente convidou para visitar a obra, um chantier, um desastre. Era tudo. Os curadores internacionais pensavam chegar num jardim bonitinho, terminado, mas para nós a obra era a obra, o chantier, como se diz? É isso mesmo. A obra era a obra. É a mesma palavra para os dois. Do início, a obra é a arte.
Exatamente. Para nós, a obra coletiva foi a obra de arte. Essa era a proposta desde o início. E aí a gente terminou a Bienal com a inauguração do jardim. Ah, tá. Então, um ano foi o tempo completo. O tempo completo. De planejamento e construção coletiva. Que em esse caso aí, planejamento são uma série de condições para poder construir juntos. Não é um desenho, um estudo, uma análise, são várias vezes de passar tempo aí, de conversar muito com a velhinha, com todas as pessoas, para imaginar como pode suceder alguma coisa aí. Que, obviamente, são lugares totalmente gestionados por outras forças que as forças legais. E aí ninguém pensava que algo fosse possível aí. Então, o grande desafio da gente, dos vizinhos, de todos nós, é de dizer que um dos pontos importantes da Bienal de Arte era aí, que o direito à arte, se a gente fica falando, o direito à arte vai até o final da cidade. E aí não chega ônibus, chega dificilmente o lixo, pouca polícia, mas Desculpa, te cortei. Não, incrível, parabéns, muito interessante. Então, esse seu planejamento e essa troca com a população, ela é muito mais no feeling, eu imagino, do que um workshop estruturado, quadradinho de comunicação com a população. Em Palermo, sim. Em Ivry, outro projeto que eu mostrei, aí era muito mais organizado, com inscrições, com sequências muito mais claras e objetivos definidos por sequência. A gente fez 4 ou 5 encontros com o pessoal, aí para desenhar a escala 1, os impactos vegetais, mas com mais organização. Mas também com um pouco de estrutura, de metodologia, mais de trabalho, a essência é a mesma. Okay. De entender como pode ser possível uma combinação entre os moradores e o resultado final. Excelente, muito obrigada. Mais que planejamento, a gente chama isso invitação na obra, invitação para fazer, vamos falar. Porque na França, normalmente, você fala de maestro de obra, o cara que manda como fazer. E a gente fala que é invitação à obra. O cara que não tem maestro. Não tem mais maestro, tem convidadores. Entendi. E outro elemento interessante que a gente chama de ativação de espaço público. Não é um planejamento, não tem nada definitivo, o que a gente faz pode ser transformado em outros tempos, em outras temporalidades ou dinâmicas, é uma influência do tempo urbano, não é um planejamento como em aquelas épocas dos forestiers que ficam ainda faz um banco presentes. De concreto para durar a vida toda, né? Ok, perfeito, obrigada. Eu acho uma coisa muito legal, antes de passar para a Raquel, é que vocês são provocadores, né? Eu acho que os projetos, assim, parecem ser muito provocativos, né? Uma provocação de interação, provocação de mudanças, de reflexão, de coesão social, de coesão ecológica e social. Eu acho isso assim muito muito rico, né? Acho que em cima do que a Lília perguntou, eu acho que tem essa parte aí, dependendo, quer dizer, o que eu senti foi que dependendo do local e de com quem vocês estão tratando, vocês têm uma abordagem distinta. É isso?
Cadê Miguel? Ah, tá aí. Sim, totalmente. Estava vendo outras perguntas aí na conversação também, que são um ou dois detalhes para completar, mas assim a confiança é muito difícil de planejar. A relação entre as pessoas e a possibilidade de cada workshop revelar novas possibilidades. Essa que é a grande dinâmica do projeto. Duas perguntas. A água nesse bairro de Zen, para 15 mil pessoas, é considerada como furo, como perdida. Ninguém quer mexer com esse bairro e irá cobrar água aí. Isso responde a uma das perguntas que estão fazendo no chat. Ou seja, que a gente furou a conduta da água e regou à vontade. Obviamente, com a consciência coletiva de ter plantas que são resistentes a clima, a ambientes áridos e toda uma consciência de não gastar água, mas aí essa é a condição do Zen. E a outra é os artistas que a gente chamou para pintar essas cruzes, esses desenhos, essas geometrias, foram artistas franceses que se combinaram com um coletivo local. O lindo de Palermo, que a gente chamou 4 coletivos de Palermo, que eles responderam que hoje estão tomando conta do jardim. Tá vivo esse jardim. Porque participaram, né? Raquel, quer fazer sua pergunta? Está aí de mão levantada, deve estar cansada. Bom, boa noite a todos. Primeiro quero agradecer ao Pierre e a Cecília por abrir esse espaço, poder encontrar tantas pessoas queridas e poder conhecer trabalhos tão lindos pelo mundo. Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigada por essa inspiração tão incrível. Foi muito interessante ver o trabalho de vocês, e me lembro, o Júlio acho que está aqui também, que a gente, na época que teve na Prefeitura de Niterói, a gente tentou algumas intervenções em algumas praças públicas, junto com a comunidade, sempre foi muito difícil, e nós estamos dentro do governo, né? Então, queria saber um pouquinho ainda dentro dessa organização de como fazer funcionar, né? É sempre bom assim, a gente tentar entender um pouco como funciona. Se geralmente vocês procuram o governo com algum projeto específico, se já aconteceu esse caso, porque a gente, por exemplo, recebia às vezes projetos vindos da população e não necessariamente a gente conseguia dar conta disso enquanto governo, mas, ou se geralmente vocês entram em concorrências, em editais, né, como eu imagino que você, respondendo a Lilian agora, acabou de falar, quando vocês colocam esse projeto de paisagismo como instalação artística, que eu achei uma estratégia incrível, porque realmente o repasse de verba é totalmente diferente de quando é uma obra de construção civil, por exemplo, né? Então, queria saber de vocês um pouquinho disso, por favor. Respondo também à pergunta precedente sobre os prazos da construção da cidade, são muito, muito mais longos que os tempos artísticos. Penso que ter autorização de construção aqui em Palermo são 2, 3 anos, que tenha 0 autorização, 0 governo. É difícil responder essa pergunta com alguém do governo, mas a gente se encontra nessa relação, tensão entre o governo e os governados, e ligando muitas vezes o bem e o mal, sendo todos alternativamente o bem e o mal, obviamente, mas podendo falar para os moradores tal coisa, podendo falar e fazendo a conexão do poder público com
os moradores. Penso que diretamente deve ser muito difícil funcionar, porque pode ter essa sensação de você me faz fazer uma coisa a mim, você já é detentor do poder. Em cambio, no caso de uma figura artística que não tem poder, não tem dinheiro, não tem nada mais que ideias e a vontade de fazer, evacua toda uma série de perguntas e de complexidades muito mais difíceis. Por exemplo, em Palermo, alguns chamavam a gente porque tinha um problema na casa. Não, mas, scusa, não somos o governo. O governo chama o governo resolve. Nós fazemos essa proposta, esse convite. Isso que dizia Saint-Exupéry, de permitir o acontecimento das coisas. Penso que é importante para os municípios ter um coletivo, gente, pessoas, associações que fazem essa relação com a necessidade local. O tempo está correndo à beça, né? Já são quase 8 horas, que é a hora que a gente precisa terminar. Vamos dar a palavra para o Rafael, que também deve estar com a mão cansada. Depois tem outra pergunta interessante no chat. Tá, então intercala aí, e aí entra o Rafael. Então, este jardim foi feito com espécies nativas ou aquelas já usadas em paisagismo tradicional? É muito interessante a posição da Sicília. A Sicília foi, durante 20, 30 siglos, o centro do mundo comercial da Grécia, do Egito, da Itália, dos romanos. Então, eles importaram o olivo mais de 2.000 anos atrás. Tem até lendas gregas que acontecem na Sicília, como a história de Persefone. Então, a identidade da Sicília, 100%, é olivo, né? No século XVIII, eles importaram, olivo, olea europea. No século XVIII, eles importaram laranja. Laranja se transformou na identidade do paisagem produtivo siciliano, até a produção das laranjas pela Florida. Aí caiu o business da laranja. E agora, com o calentamento climático, eles estão plantando mango e aguacate. Avocado, como se diz? Abacate. Em português é abacate ou avocado, aquele menorzinho? Avocado. Então, a questão do futuro e da futura identidade da Sicília como produtor de mango ou de avocado é muito engraçado, como evolução do contexto cultural, gastronômico, da identidade. Então, aqui tem plantados olivos e mango e avocado, com todas as outras frutas mais locais, granada, mas tem essas 3 etapas representadas, né, escolher as plantas. Bom, essa questão de nativo e adaptada é muito diferente de approach no Mediterrâneo, porque tem muito mais tempo que as plantas viajam, e depende muito do tempo que você olha. Toda nativa depende de quanto tempo você olha para saber que vem de outra parte.
Rafael, quer fazer sua pergunta? Vai. Precisa soltar só o... Olá, boa noite. Boa noite, professora Cecília. Boa noite, professor Pierre. Obrigado pela oportunidade. É muito legal o programa de vocês. Eu acompanho já faz um mês, mais ou menos, e é um deleite sempre. Boa noite, Miguel. Boa noite, Nicolas. Eu percebi que é muito multidisciplinar o projeto de vocês. E eu acredito que envolva uma série de profissionais e de profissões diferentes para executá-lo. E eu gostaria que, se possível, uma curiosidade minha, falasse um pouco da formação de vocês e se existe a participação de geógrafos no projeto. Obrigado. Olha, o geógrafo na França é muito universitário. Tem muito pouco geógrafo mexendo na área do urbanismo, mas tem muito da geografia que a gente pega da problemáticas geográficas nesse sentido. Del primeiro projeto ao último, a gente colaborou com oceanógrafo, urbanista, artista, ecólogo muito. Ecólogo quase sempre. Sistematicamente, a gente tem uma parceira muito legal que não faz parte do ateliê, porque ela trabalha também com outros, mas sistematicamente, e arquitetos, graphic designer também, mas principalmente ecólogos. Muito bom. Gente, a gente está chegando no final, né? 2 minutinhos para a gente encerrar. Nossa, foi muito bom. Acho que só faltou a gente estar tomando um vinho, uma caipirinha para comemorar esse reencontro aqui, né? Digital, aí já são meia-noite ali, né? Ia dar até uma força para dormir. E, cara, muito obrigado demais, assim, dá vontade de chamar vocês toda semana, porque são muitos projetos, a gente só viu, sei lá, 2% da produção da Coloco nesses 20 últimos anos, né? Então tem muita coisa valiosa por aí. Então recomendo acessar o site, seguir no Instagram, acompanhar assim, o escritório, estou sempre produzindo coisas muito interessantes, né? Enfim, obrigado demais. Cecília? Eu quero super agradecer, né? Eu acho que traz cada vez que a gente traz gente para contribuir, né? A gente ganha muito, né? Assim, eu acho que esse universo que a gente trabalha, o universo da vida, é absolutamente fascinante e inesgotável, né? Então, eu acho que é sempre um prazer gigantesco, né? Muito obrigada aí pela generosidade de vocês estarem aqui, essa hora que vocês estão na França, então eu sei que está super tarde aí, né? Então estou muito feliz, né? Muito feliz de ver tanta gente, gente que eu conheço daqui mesmo, né? Gente nova sempre tem, então é maravilhoso estar aqui.